o reino da pedra que vem e destrói a estátua. Tá? É o reino eterno. Que já é, mas ainda há de vir. É o hoje ainda não. É um conceito da teologia. Nós vamos voltar aqui daqui a um tempo. Mas tenha em mente, quando Jesus ele fala do abominável da desolação, ele está usando como referência o antigo profano. E isso acontece no primeiro século, tá, irmão? O general Tito ele invade Jerusalém, destrói o templo, profana o templo. Ou seja, aquele abominável da desolação que as pessoas atribuem ao anticristo, na verdade, não é. Complicou, né? Jesus ele estava falando para os judeus ali acerca do que ia acontecer uns 30 anos ali depois. E aquilo se cumpriu. Ele fala, não vai ficar pedra sobre pedra nesse tempo. Jesus, no discurso escatológico dele, ele usa duas escatologias ali. Uma escatologia nacional e uma cosmológica. E no meio do discurso ele fala os dois. Esse aqui é o grande problema do negócio. Ele fala sobre o fim da nação judaica ali. E também fala das coisas que vão acontecer no final dos tempos. A pergunta dos discípulos é: quando vão ocorrer essas coisas e que sinais vão de ter acerca do fim do mundo? São duas perguntas e Jesus respondeu. O abominável da desolação está relacionado a isso. O capítulo 24 de Mateus é que trata desse discurso, ele é antecedido pelo 23, e o 23 ele trata do que? Jesus fazendo lamentação acerca de Jerusalém. Quantas vezes eu quis ajudar, matar os profetas que eu mandei. Então logo depois Jesus ele vem com uma sentença. Aí fala, ai das grávidas, olhe para que a vossa fuga não seja no sábado. A gente quer trazer o século 21. Mas aquilo aconteceu literalmente no primeiro século. Tá? Então Jesus não vai voltar, aí já entra nesse discurso aqui. É um discurso acerca das coisas do fim do mundo. Tá? Nem tudo que está lá no discurso de Jesus é para os dias de hoje, para os dias do nosso fim. Bom, o primeiro destinatário não foi você. O primeiro destinatário tem uma diferença de 1000 anos aí para você. 2000 anos. Tá? Você é o último destinatário. A Bíblia foi feita para você em último. Você é o último a receber a Escritura. Você é o último da fila. Tá? Já tinha gente na tua frente para receber esses escritos no primeiro século. Então você é o último destinatário dele. Jesus estava falando com o povo do primeiro século, que estava ali com ele. Então a maior parte disso aconteceu. Só que, o que se entende? Da mesma forma que você teve Antíoco Epifânio, da mesma forma que você teve o general Tito fazendo aquilo, se aguarda que um outro tipo se levante, o qual nós conhecemos como anticristo. Por que se aguarda isso? Justamente por causa da narrativa
do livro de Apocalipse. E aí nós vamos ver alguns conceitos que nós não temos. Nós temos esse conceito também por alguns escritos de Paulo, que ele fala acerca do homem da apostasia, certo? Só que nós vamos ver João com um discurso um pouco diferente, ele falando, já vários anticristos se levantaram. Nós vemos João falando isso numa das aqui. Ou seja, várias pessoas têm esse mesmo tipo aqui, esse mesmo comportamento, que já tem se levantado. E aí isso está associado ao gnosticismo, que falava que Jesus não tinha vindo em carne. Deus não tinha se encarnado. Quando é que vem o conceito do anticristo como um homem que vai dominar o mundo, daquela coisa toda, mais com o livro de Apocalipse? Deixado para trás. Cuidado com os filmes. Tá? Cuidado com os filmes. Muito cuidado com os filmes. Tá? Nós temos vamos sair agora um pouco disso aqui e voltar aqui, mas vamos falar da escatologia dos mortos. Igreja de Jesus Cristo, dos santos, né? De Igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias. Tem tudo quanto é lugar. No seu bairro tem aquela igreja cremezinha com marrom. Jesus Cristo dos santos dos últimos dias. Tem uma aqui perto do Colégio Santo Antônio. Tem uma enorme no centro do Gramado. Ela é enorme no centro do Gramado. Perto da igreja do meu cunhado. Tem uma enorme. Lá na ilha também tem uma lá. Tem uma em Vila Cristério. Tem uma ali no São Bento, em Trote. Tem no mundo todo. Eu acho impressionante como uma anomalia cresce tanto. E a verdade não cresce. Porque a porta é estreita. Tá? Os mormons, eles têm uma crença, é uma anomalia. Toda religião que aparece numa revelação que apareceu um anjo, desconfia. E olha que os escritos apocalípticos são assim, tá? Fora o Apocalipse de João, um anjo mediando uma revelação. Os escritos do 4º ao 1º século antes de Cristo eram assim, tá? E influenciaram a escrita de João. Porque a linguagem é muito parecida, fora essa situação do anjo mediando a revelação. Um tal do anjo chamado Moroni revelou algo diferente, que na América também Deus tinha colocado dessa forma, um povo também. Quem gosta, quem sabe mais de escatologia mormon é a irmã Mariana, depois eu vou perguntar. Ela não é mormon, não, né? Antes de alguém. Tá? Vai que é, E a gente não sabe, tá aqui de espião, né? Então. Então, irmão, eles creem em 3 tipos de destino aí da humanidade, que é o celestial, 3 céus: celestial, terrestrial e o celestial. Celestial, os incrédulos e o inferno. Terrestrial, cristãos não mormons, ou seja, eu e você. Certo? É o nosso purgatório. Vamos lá. Celestial, de televisão, celestial. Terrestrial, terra. Cristãos não mormons, outros não mormons e mormons infiéis. É o purgatório dos mormons para mim
né, para você. Está lá reservado. E o outro é o céu. Que é só para os mormons. Que é só para os mormons fiéis, onde o indivíduo atinge a divindade. Esse conceito, irmão, da pessoa atingir a divindade é conceito de religiões não cristãs. Mas o mormon, ele sabe de inferno, não? Acredito. De uma forma diferente. Acredito. Acredita o quê? Vou mandar um folheto evangelístico dos mormons, por exemplo. Eu tenho. Eu tenho livro dos mormons em casa, quem quiser ler. Fique à vontade. Pastor. Também, pastor Carlos Brito também é. Eu estava pesquisando Mas eu tenho. sobre os muçulmanos. Sim. E Maomé, ele era analfabeto. Sim. Ele dizia que foi visitado Pelo por um anjo anjo em uma caverna. Sim. E ele escrevia o que o anjo falou para ele, daí que surgiu. Então, nós vamos falar sobre o Islã daqui a alguns minutos. O que acontece? Só para terminar a anomalia dos mormons, algo que veio do cristianismo, surgiu numa nação cristã e ganhou uma força enorme e tem sua sede lá em Salt Lake City, tá? Templo enorme. Aqui está difícil até de pagar o aluguel. Lá com o templo enorme. Mas heresia cresce rápido. É incrível a convicção deles, pastor. Sai lá da terra dele, vem com o maior calor, andando pra Eles cá. aceitam a poligamia. Então, tá? Eles são poligâmicos. Tá? Mas irmãos, uma mulher só já é problema demais. Não pensa besteira aí, tá? Sem ofender as mulheres, sem ofender as mulheres. Mas assim como homem só é problema demais, né? Tá? Mas quando tá Se contente evangelizando, com o problema que você tem. quando tá evangelizando, ele propõe isso para quem? Sim, eles aceitam a poligamia. Esse assunto da poligamia é um tanto complexo, tá, irmão? Depois a gente até separa 5 minutos. Escatologia Testemunho de Jeová, irmãos. Tem aquele problema dos 144 mil. Esse livro de Apocalipse é problemático. Tá? Existe uma característica do livro de Apocalipse, que é uma característica que tem nos outros escritos de gênero apocalíptico, que é a gematria. O que é gematria? É uma numerologia bíblica. 666, 12 tribos de Israel, 12 apóstolos, 24 anciãos, 12 vezes 2, representando os 12 apóstolos e as 12 tribos. A gematria, ela é utilizada nesses tipos de escrito de gênero apocalíptico, que era um gênero literário, tá? Muito utilizado aí do 4º século ao 1º século antes de Cristo. Então, o testemunho de Jeová, ele pega algo que é da gematria, que a gematria, na verdade, ela simboliza uma verdade, os números simbolizam algo, e aplica aquilo literalmente, só 144 mil, vou dar a terra. Mas eles agora não pegam mais isso, não. Sim, eles estão fugindo porque a internet dá conhecimento, eles estão evitando esse tipo de coisa. É igual o juízo investigativo do adventista. Você vai investigar o juízo investigativo, você sai maluco. Vai admitir. Negócio sem Mas é a noção. respeito de quê? Jesus, ele está fazendo uma investigação acerca das pessoas no céu, como se fosse fazer uma segunda obra expiatória, porque eu preciso justificar o grande desapontamento, ou seja, Jesus vai voltar a tal data e não volta. E aí, toda vez que vai solucionar um problema desse, o que se inventa? Uma visão. Marcou, Jesus vai voltar em 1843. Calculei errado, Jesus vai voltar em 1844. E ele não volta, aí alguém tem uma visão. Eu vi Jesus voltar espiritualmente
e ele está num santuário celestial, que tem um versículo de Hebreus 12. Tá? Aliás, quem quiser fazer Hebreus Epístolas Paulinas, vai começar uma turma sábado que vem na Igreja da Assembleia de Deus de Parqueanaúna. Tá? Mas voltando, pegando o versículo isolado de Hebreus, eles mencionam como se Jesus estivesse investigando a vida de cada pessoa para fazer um julgamento, como se o sacrifício dele não fosse suficiente para expiar os pecados da pessoa. É um negócio de louco. Negócio de louco. E eu já botei umas 3, 4 vezes pastores adventistas no YouTube para entender eles explicando. É um amanhã, vou lá hoje. Tu não entende nada. Tá, coisa de doido. Mas faz parte da escatologia adventista. Entendendo que dentro da escatologia dos testemunhos de Jeová, dentro da escatologia adventista, eles creem na morte da alma, no sono da alma. O teu corpo morre dessa sepultura. E dentro dos adventistas, você tem uma corrente que crê no inferno literal e outra que não. Quando se trata de ressurreição, quando se fala do inferno literal, eles creem que a alma e o corpo vão ser ressuscitados para serem punidos nesse inferno. Os que não creem no inferno literal, olha, creem que a alma não ressuscita. Não retorna à vida, essa é a punição. Morreu, acabou. Morreu, acabou. Faz parte da escatologia adventista. Se eu não me engano, até o Rodrigo Silva criança. Não sei se o Leandro Claro. Então, faz parte da escatologia adventista e dos testemunhos de Jeová. Testemunhos de Jeová baseia as suas crenças, tipo o reino terrestre, né, que eles distribuem ali na sentinela, aquele folheto deles, e que aparece um desenho de todo mundo sorrindo ali, confraternizando. Eclesiastes capítulo 1, 4, o justo que está, uma geração vai, outra geração vem, mas a terra permanece para sempre, ou seja, eles não creem numa transformação exatamente cosmológica do mundo. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Salmo 37, 29. Aí vem o livro de Daniel também. Mas nos dias desses reis, Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Daniel 2,44, se referindo à pedra que quebra a espada. Data do fim do mundo aí do Testemunho de Jeová, que eles também tentaram determinar a data da volta de Jesus. Outubro de 1914, término do tempo dos gentios. 1925, 70 jubileus após a entrada na Terra Prometida. 1975, reino milenar após ser 1000 anos. Então foram os raciocínios que eles utilizaram para calcular o fim do mundo. A questão do término do tempo dos gentios. Aí outros já calcularam 70 jubileus dos irmãos, mas até domingo vimos, né? O ano do jubileu, depois de 49 anos, 7 semanas de 7 anos, você tinha um ano de descanso na terra, de comemoração. Esse era o ano do jubileu. Então aqui ele faz um cálculo de 70 anos de jubileu, considerando uma data do início, e aí caiu em 1925, eles acharam que era em 1925 a volta de Jesus e nada. 1975 foi uma outra maneira de calcular a volta de Jesus,
considerando que o reino milenar, após 6.000 anos daquilo que eles consideram a criação do mundo, o 7º milênio seria o reino de Cristo. Também não aconteceu. Então, essa é a história aí da escatologia do testemunho de Jeová, e o adventista não foi muito diferente. O adventista surgiu do Batista do 7º dia. Foi um movimento milerita. Os irmãos fizeram terceira heresia e já viram. Então, acabou que o Miller. Mas houve uma pastora que ela decifrou que ela foi revelada que Jesus viria em 2007. Pastora Paulina. Laura alguma coisa. Aliás, irmão, tem um carimbo aí nas calçadas, nas paredes aí, Cristo voltará em 2070. Não somos mortos. Escrito, não somos mortos. Isso aí. Tem na ilha, tem no centro da cidade, tem tudo. Carimbo mais ou menos nessa. Assim, ó. Tem escrito assim, Cristo voltará em 2070. Embaixo não somos mortos. Um carimbo, exatamente um carimbo na parede. Pastor, um pensamento meu. Fala, É uma coisa assim até meio esquisita, pai. Mas pensa bem, vamos supor que uma seita e essas coisas absurdas aí. Testemunho de Jeová, esse pessoal que fica fazendo essa salada agora, certo? Aí, eles aqui na Terra, eles abrem mão de muitas coisas, sabe? Eles são até... Aí, rapidinho. Da mesma forma que o macumbeiro, o macumbeiro, ele abre mão de inúmeras coisas acerca daquilo que ele crê. E o cristão, que Jesus pede que abra a mão, não abre. Não é assim, sabemos que estamos abrindo mão do Brasil, essas coisas todas, certo? Conforme querer Deus, né? Mas eles já abrem aqui, aí chega naquele grande dia, ainda não tem salvação, e eu não sei que coisa. Sim, mas é isso que acontece. Escatologia hindu. O hinduísmo, ele já foge totalmente do cristianismo. Alguns dizem que o conceito de trindade cristã vem do hinduísmo. E o hinduísmo ele tem um conjunto de 3 deuses, que seriam os 3 grandes deuses do hinduísmo. Ele tem vários outros deuses, mas os 3 grandes deuses seriam Brahma, Shiva e Vishnu. E o Vishnu, ele promove, tem as vindas dele na Terra, através dos avatares. Tá? São 2 avatares, agora são 10 avatares. Que seria a reencarnação do Vishnu. O avatar seria uma espécie de médico, ele reencarna. Seria uma espécie de médium. É um médico, uma pessoa normal que recebe o espírito, ou é alguém que reencarna e desde criança já habitava com aquela consciência do espírito? Se entende que ele vai ter a consciência de quem ele é, né, que ele teria encarnado em outras eras da mesma forma. Não é igual ao ser humano, na reencarnação do ser humano. Você reencarna hoje, você era o papagaio na vida passada e hoje você é o urubu. Né? Não é assim. Ele tem consciência daquilo que ele seria. Ele é uma manifestação do Deus Vishnu. Então não tem essa ausência. O que se aproxima muito do conceito cristão. Só que o conceito cristão ele foge naquilo que fala que Deus se fez carne. Ele não encarnou uma vida aqui. Nasceu uma criança com a aparência de um elefante. Sim. E eles falaram que era o Deus. Porque, Deus encarnado, se eu não me com uma engano, aparência de elefante. esse elefante eu não lembro do nome dele, mas ele é filho de Shiva, que Shiva teria saído, e a esposa,
que era uma outra deusa, teve esse filho. Esse filho não conheceu o pai. E a esposa põe o filho para proteger ela e dá uma ordem, ele não deixa ninguém entrar. O pai retorna. Ele não sabe quem é o pai e ele entra ali no embate com o pai. E aí o pai corta a cabeça dele. E aí a mãe vem, vê, chora e o pai providencia uma cabeça para o filho. E a cabeça é de elefante. Tá aí o Deus aí. Entendeu? Então, no hinduísmo tem Deus para tudo quanto é lado. E a escatologia hindu, ela é um ciclo. Tem o ciclo dos avatares, tá? Dentre esse ciclo dos avatares, ele se divide em 4 eras, que dá 4 bilhões, 320 bilhões de anos, que dá um dia de Brahma. E a existência do universo seriam 100 anos de Brahma. Olha só. É um ciclo extremamente longo e só no hinduísmo cabe. Ninguém vê o outro ciclo nem começar, nem acabar, ninguém vê nada. É muito fácil, né? Ninguém vê, não tem como provar isso. Se um dia tem 4 bilhões, dá 320, 100 anos desse um dia, então, sendo que cada dia desse de Brahma, dos 4 bilhões de anos, ele se divide em 4 eras. A Satya Yuga, 1.728 anos. 1 bilhão, né? A Treta Yuga, 1.296. A Dwapara Yuga, 864 mil. E a Kali Yuga, que seria a última, que seria uma era de depravação, tá? Onde vai se manifestar um avatar chamado Kalki, que seria o último avatar. Eles consideram que a gente está nessa época. Tá? E eles estão aguardando o avatar se manifestar. Daí vem o conceito do cristianismo achar que o anticristo ele vai ser uma figura religiosa central de várias religiões. Porque é previsto nas outras religiões a manifestação de Deus ou da divindade numa pessoa. E aí se entende que vai enganar os judeus, aí vem os filmes, né? Aí aparecem os filmes. Entender dessa forma. O budismo já é diferente, né? O budismo funciona da seguinte forma: não tem fim do mundo, e o fim da tua alma termina quando você alcança a iluminação, o nirvana. Alcançou o nirvana, termina o samsara, que são os ciclos de reencarnação. Então, o budismo ele pensa dessa forma. Só ninguém voltou para falar quando terminou o ciclo. Tá? A escatologia judaica. Agora nós vamos ficar um pouco presos. Nós vamos entrar no problema da... Depois nós vamos retornar na escatologia judaica, mas só para mencionar um negócio. O judeu, ele crê numa salvação, numa redenção, né, nacional. Ele crê que o povo de Israel vai ser reunido ali. Um dos sinais disso é a criação do Estado de Israel em 1948. Esse é um dos sinais da vinda do Messias. Ele crê que o Messias vai trazer o povo judeu todo ali para viver uma era de justiça, né, e de paz para Israel, e o Messias governando o mundo dali. Sendo que com relação aos gentios, eu e você, eles adotam o seguinte, que existem 7 leis de Noé. São 7 ou 11, agora não lembro. Agora não lembro. 7 leis de Noé. E se os gentios seguirem essas 7 leis de Noé, porque o Noé vem antes dos patriarcas. Então eles consideram o seguinte: todo relacionamento, né, com Deus
antes dos patriarcas é baseado naquilo que Noé tinha como relacionamento. E se você seguir aqueles 7 parâmetros que supostamente Noé tinha, você tem uma salvação também, separada para os gentios, independente do judeu. Claro que não na mesma condição que o judeu, você não vai receber nunca o que o judeu vai receber, né? Na maneira de pensar dele. Mas nós vamos voltar nesse negócio da escatologia judaica. E aí, na escatologia islâmica, todo o conceito do cristianismo e do judaísmo está ali presente, de uma forma diferente. Eles acreditam na volta de Jesus. Eles acreditam, você tem a diferença entre os xiitas e os sunitas, são os dois principais grupos. A nossa irmã falou, Maomé não sabia nem ler nem escrever. E ele teve uma revelação do anjo Gabriel. E o anjo Gabriel teria aparecido para ele e revelado a ele uma série de preceitos acerca do relacionamento do ser humano com Deus, que deveriam ser adotados. Só que Maomé não sabia escrever, mas Maomé criou discípulos. E a vertente do Islã é conversão por guerra. Não existe Islã bonzinho. Tá? É moderado, não é não. Ele é a porta do homem-bomba. Tá? Mas só os que são homem-bomba são os xiitas. Não. Os sunitas não se Não, explodem. se explodem também. A questão é a seguinte, a diferença disso aqui, voltando à história do Maomé, Maomé faleceu e seus discípulos começaram a ter divergência na escolha do seu sucessor. A maior parte dos sucessores, supostos sucessores, eram parentes dele. Ou era o genro, ou era o cunhado, ou era o sobrinho. O sucessor de Maomé é chamado de califa. Tá? E ele colocava o império que era o califado. Os xiitas, eles creem que a sucessão de Maomé está no califado de Ali, sobrinho de Maomé. Os sunitas já não. Criam um outro que agora eu não lembro, deixa eu ver se tem anotado aqui. Sim. Primeiro o Abdalá, que era amigo de infância de Maomé. E aí já começou a divergência. Esse morreu, aí entrou, acho que o cunhado ou o sobrinho. Entrou Omar, cunhado. Depois entrou Otomon, o genro. Foi morto também. Depois entrou esse aqui. Não que esse tenha matado esse, não é isso não. Mas houve uma guerra muito grande e dentro desse período e dessas discussões, o Islã foi crescendo na base da guerra, expandindo o mundo. Nós não temos países árabes à toa aí, não. Não sei se alguns dos irmãos já viu aquele filme Cruzada, e você vê o exército cristão tomando pau dos muçulmanos. Assim cresceu o Islã. O Islã não cresce por conversão, tá? Cresce por multiplicação. Eu tenho 3 mulheres e 10 filhos de cada mulher. E eu tenho 30 pessoas, considerando que 50% seja homem-bomba, 15 são homem-bomba. Assim é o Islã. Ah, mas os outros não são, mas é irmão do homem-bomba, é uma bombinha. Tá? Não se iluda. Não tem Islã moderado. Eu vi uma palestra de um professor que uma menina estava. Mandei? Todo dia isso? Não, que a menina ela
começa a falar de movimento social que a organização islâmica lá que ela montou dentro da universidade faz, como se fosse algo benéfico, e o professor foi direto no ponto, para ela renunciar aos grupos terroristas do Islã. Ela não se renunciou. E ela quis desconversar e ele virou e falou, vou te dar um exemplo. Não sei se era o líder do Hezbollah ou do Hamas, né? Pegou e falou que seria bom se juntasse todos os judeus em Jerusalém para que o Islã não tivesse trabalho em persegui-los pelo mundo. Estariam só no lugar para matá-los. Aí ele perguntou, você é contra ou a favor? Ela tentou enrolar e você é contra ou a favor? Ela falou, a favor. Não tem Islã bonzinho. Tá? Ah, eu tenho um amigo islâmico, ele é uma potencial bomba. Mas eu já vi argumentar, pastor, aqui no Brasil. Ou ele carrega uma punhal. Eu já vi argumentar aqui, os que estão aqui, que eles estão sofrendo, esses pessoal que estão lá explodindo, eles falam que é uma linha de. São radicais. Não, todos eles são. Aí ela tentou, não, isso aí são a la ruim, nós somos aqui o bonzinho. Não, aqui no Brasil, o bonzinho é quem carrega a bomba. O ruim é o que explode. Então, só carregar a bomba ele explode. Não, você só é o terrorista. Então o que acontece? Pelo menos Não tem, tá? Não tem meio termo Pior que tomam pau direto lá dos judeus, Israel. Pastor, rapidinho, agora o cara botou o cara no Espera aí, estreito. rapidinho, Não, Paulo. agora é sério. Rapidinho, Paulo. Sempre foi sério, Aqui, ó. sempre foi sério. Com relação a isso aqui, essa corrente não crê numa espécie de Messias chamado Mahdi. Tá? Que voltaria junto com Jesus no Islã chamado de Isa, para exercer um julgamento aí. E o interessante, irmão, isso não é só do islamismo, para que os irmãos vejam a visão do Oriente Médio, principalmente da antiguidade, que ainda permanece, mas é muito mais da antiguidade. O paraíso vem com virgens. Essa é a escatologia islâmica. Parece que é só para os homens, né? Mas pode ter um homem virgem lá, não? Não é isso que o texto fala. Não é isso que o texto fala. Mas não são só homens que se transformam em bomba? Sim. Então, Mulher não são só escolhe. virgens A recompensa para os homens. Os homens, a isso aí. recompensa para os homens que não são virgens. É isso aí. Mulheres. Não são Então, mulheres bombas. As mulheres acham que se explodem, né? Então o Mahdi, olha só, os sunitas não creem no Mahdi. E não tem um texto explícito sobre essa figura do Mahdi no Alcorão. Não é explícito. Então, sobre a pessoa do Mahdi. Então, o que acontece? Essa é a diferença básica entre xiita e sunita. Não é radicalismo, não é... É simplesmente acerca do califado e da crença nessa figura do Mahdi. Tá? Não tem a ver com... Todos eles são terroristas. Tá? Eu vi um outro falando bem claro numa palestra. Quantos aqui são sunitas? Levantando a mão. Quantos aqui são... Alguém é contra matar o homossexual? Não, mas... O Ocidente fala que uma só não queira matar o homossexual. Alguém aqui é contra? Ninguém. Apesar deles serem dignos de morte, ser digno de morte é outra coisa. Matar é diferente da pessoa ser digna de morte. Davi foi digno de morte, Deus não matou ele, tá? Fala no adultério. Então, o problema do Islã é esse aí. E aí a gente abre um parênteses que, como ele cresce por multiplicação, e a Europa já está cheia, tem um estudo que diz que uma cultura ela se perde
ela está fadada a deixar de existir quando ela deixa de superar um determinado índice de crescimento populacional. E a cultura europeia está fadada a assumir. Tá? A americana ainda não, está no limite, porque eles fazem tipo uma faixa. Você tem um índice aqui, que é o limite, e um outro limite menor, que é o limite de você poder recuperar a cultura que tinha. Se você descer daqui para baixo, você não recupera mais, que é o caso da Europa. O americano está no limite de cima, e nós estaríamos oscilando aqui, subindo e descendo. Tá? A cultura está fadada a desaparecer, a cultura europeia ela vai desaparecer. Mas o crescimento demográfico na Europa não diminui, as pessoas aumentam. Mas como se há pouco ninguém tem filho? Islâmico. Migração islâmica. É que lá teve um ponto, tinha assim, um grande líder lá, os filhos dele falaram assim, eles aliciam os filhos dos outros a virarem homem bomba. Mas aí o cara perguntou assim, e você, pega o seu próprio filho, não é isso? Aí ficou aquela coisa, os filhos dos outros eles deixam, mas os próprios filhos dele, eles não deixam dentro do filho. Eu sei, não sei se isso era verdade. Eu acho que sim. Da mesma forma, o pastor não tem direito que o filho que morresse por Cristo. Não. A mesma coisa a eles. Eles estão botando o filho deles para morrer por... Para ganhar as vítimas. A cultura religiosa dele. E aí vamos abordar uma última, que é uma religião da antiguidade, em que ela existe até hoje, mas é muito pouco, que é o zoroastrismo. A religião de Zaratustra. Zoroastra é o nome grego dele. Existem alguns aí falando que o zoroastrismo, ele influenciou o judaísmo e que teria sido a primeira religião no conceito dualista de céu e inferno, uma força, Deus e uma força opositora a Deus, que no caso do zoroastrismo é a Ahura, a Mazda, e Arimã seria o ser maligno. E os historiadores eles colocam que essa religião surgiu de 1700 a 1000 a.C. Só que a própria religião alega que Zoroastro viveu no 7º século a.C., ou seja, 600 anos. Se ele viveu 600 anos, ele não pode ter influenciado o judaísmo. É por isso que os historiadores falam o contrário, para desacreditar que o judaísmo veio antes do zoroastrismo. Eu não sei se os irmãos conhecem, pode ser que conheçam, um cantor que já faleceu chamado Fred Mercury. Sim. Sim. Os pais dele eram zoroastristas. Tá? Os pais deles eram indianos. E ele nasceu na Tanzânia, quando era colônia inglesa na África. Tá? Então era a religião dele. E aí vem essa cultura da Virgem, vem da antiguidade. Essa era uma religião, né, do Medo-Persa. Tá? Afirma que a alma, que 3 dias depois da morte, a alma sai do corpo. E a alma da pessoa percebe uma materialização dos seus atos. A alma que praticou boas ações vê uma bela virgem de 15 anos. É a cultura da época. Não se iluda, pedofilia não existia. Tá? Pedofilia não existia. Não tinha isso. Então, cada alma seria julgada pelos deuses Mitra, Saruasha e Rashnu. E as almas podiam atravessar a ponte enquanto as mais eram lançadas no inferno. Tá? A alma que era lançada no inferno, a alma má de uma pessoa, vê uma megera em vez da virgem. Chega, parece piada, né? Então acho que está todo mundo indo para o inferno aí fora, porque o negócio hoje não está muito bom. Mas essa... Ele me megera o quê? Quando ele morre.
O céu se materializa para ele de duas formas. Quando a alma se separa do corpo, depois de 3 dias. Tanto que ele larga o corpo num lugar chamado Torre de Silêncio, que os urubus comem ele lá. Ou ele vê uma virgem de 15 anos esperando ele, que é o sinal do céu, ou ele vê uma megera, que é o sinal do inferno. Mas o cara que fica aqui fora não O consegue. sujeito que morreu. Não, é o Zoro. não, mas o cara que tá fora não consegue saber pra onde ele foi. Não, tipo. não. Ah, Tem. Isso é escatologia do zoroastrismo, tá? Mas ele não ia querer ver virgem porque ele era homossexual, né? Então não tem nem como, né? Acho que ele tinha pavor desse céu aí do zoroastrismo. Então, e agora nós vamos entrar para finalizar na questão da escatologia de Israel, mais da apocalíptica em si. Tá? Israel, ele cria, como já falei, uma escatologia nacional. Deus, ele se apresenta a Israel como: vocês vão ser o meu povo, eu vou ser o Deus de vocês, eu tenho uma terra que manda leite e mel. E ele se apresenta a Abraão da seguinte forma: em ti serão benditas todas as nações da terra. Então você é o veículo da bênção, da minha bênção para o restante. Meu compromisso é contigo, eu não tenho nada com os outros. E eu vou pelejar tuas causas, eu vou ser o teu Deus, basta que me obedeça. Esse conceito foi sendo